Esta é uma ministração da Igreja Vivos com Cristo, no estado do Espírito Santo. Para saber mais, acesse nosso site igrejavivoscomcristo.com. Gratos pela palavra de Deus, gratos pelo Espírito Santo que está em nós, sabedor que Ele começou a boa obra e Ele é poderoso para terminar. Louvamos sempre a Deus pela perseverança que Ele nos dá para avançar, mesmo em meio a circunstâncias difíceis. Nós temos sido ministrados, eu acredito, como já tenho falado, falo sempre, né, que há sempre uma conexão entre uma palavra e outra. Elas não ficam soltas. Deus, Ele não é um edificador das nossas vidas que começa uma coisa ali, depois vai para lá. Nós que às vezes começamos a fazer uma coisa ali, de repente vai para outro lugar, esquece aquilo que está fazendo, né? E a gente às vezes é assim. Mas Deus não tem o tal do TDAH, né? Deus não tem. Ele sabe construir, começar algo lá no profundo. Ele tem esses princípios conosco e isso é muito bom. Nós temos um Deus que conhece cada fio de cabelo da nossa cabeça. Até aqueles que caíram foram subtraídos. Ele sabe a contagem também. Mas bom que é o Deus da ressurreição que nós estamos falando, que ressuscita os fios caídos. Amém? Quem recebe aí, diga amém. Amém. Glórias a Deus. Semana passada nós falamos sobre as chaves da parábola do semeador, queridos. E é uma verdade para nós que nós precisamos compreender. Porque essa semente, a palavra é a semente, e se a gente fosse olhar, eu gostaria muito de ter uma semente na minha mão aqui agora, mas a gente pode ver que uma semente é algo muito pequeno, mas se nós formos olhar para aquela semente, ali naquela semente tem uma árvore, se for uma semente de uma árvore frutífera, ali tem uma árvore, ali tem fruto, ali tem tudo ali dentro. Agora, a tendência de uma semente se tornar desprezível é muito grande, amém? Então, a semente, ela vai depender, lógico, de quem semeia e ela vai depender de quem acolhe a semente. Eu acredito que nós temos recebido semente e Deus tem semeado os nossos corações. E depende muito de cada um de nós, porque o responsável pela semente que cada um recebe é quem recebe, amém? Para regar, para estar crendo nessa palavra, colhendo essa palavra, permanecendo nessa palavra. E é interessante que nos grupos que nós tivemos essa semana, os irmãos puderam testemunhar de como que realmente essa semente ela é perseguida, essa semente é atacada, porque ela tem um potencial de frutificar. E não frutifica na força do homem, ela frutifica pelo Espírito. Sabe, nós estamos conectados a uma videira, nós somos os ramos, e a videira que traz toda a seiva para o ramo. Amém? É lógico que nós nos gloriamos, por isso que é no ramo que dão as flores, é nos ramos que há a floração, porque o gloriar vem da seiva da videira, nós nos gloriamos em Jesus. Amém. Por estarmos nele, por ele estar conectado conosco. Amém? E é por isso que o nosso fruto ele é certo, porque nós estamos conectados com ele. Jesus falou, se vocês permanecerem em mim, vocês vão dar muito fruto, não é pouco fruto. Sabe, e a qualidade do fruto que nós temos, da semente que nós temos recebido, e às vezes cada semente ela tem um tempo para manifestar o seu fruto, manifestar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Mas o certo é que, independente do tempo, você foi chamado para crer nessa semente. E eu penso que lidar com semente é questão de humildade, como a palavra só pode ser recebida com humildade e mansidão, né? A gente precisa de humildade, a gente precisa mesmo porque para a gente receber uma palavra, a gente precisa estar bem vazio de nós mesmos, bem receptivo à semente, bem receptivo a querer conhecer mais, aprender mais, que ninguém sabe tudo, ninguém chegou no limite. Por isso que nós precisamos orar para conhecermos a largura, a altura, o comprimento e a profundidade do amor de Cristo, que excede a entendimento. Não tem a ver com quanto você sabe, tem a ver com quanto Cristo foi revelado em você.
e o quanto você está arraigado nele. Porque o quanto você está arraigado nele vai determinar o quanto realmente você vai frutificar. Amém? Mesmo porque uma das fases da semente é aquela, vamos dizer, é aquela semente que cai num solo cheio de pedras. E aquela semente que brota rápido, ela cresce e vem um sol muito forte e seca aquela planta, aquela árvore que começou a crescer, mas ela secou. Que diz respeito àquele que recebeu a palavra com alegria, mas veio a perseguição e a tribulação por causa daquela palavra. Amém. Somente é perseguido aquilo que tem importância e tem significado em nossas vidas. Jesus, quando ele termina de falar essas parábolas, ele falou a verdade, não Jesus, mas Mateus, ele cita quando Jesus estava em Nazaré e ele não pôde ocorrer muitos milagres. Por quê? Eles começaram a olhar para Jesus e perceber Jesus. Jesus não é filho de Maria, de José, seus irmãos não estão aqui entre nós. Então, aqueles que estavam ali, eles estavam ensinando e eles começaram a questionar a respeito de Jesus. E a Bíblia fala que não pôde ocorrer muitos milagres naquele lugar. Porque eles olharam a Jesus e não viram ele como ele é. Amém? Nós fomos chamados para ver a cada um como nós somos realmente em Cristo. Amém? Amém. Quando Paulo diz, a ninguém mais consideramos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E às vezes, as pessoas no ambiente religioso, né? Eu imagino muito isso, mesmo porque o contexto de Jesus era um contexto de muitos religiosos. Então, o que tinha aparência de santidade eram os fariseus. Eles tinham uma aparência de santidade. Mas eram eles que fechavam a porta do reino dos céus. Eles tinham a chave para entrar, não entravam e não deixavam os outros entrar. E às vezes há uma simplicidade que assusta. Às vezes a simplicidade e a simplicidade com a qual nós fomos chamados assusta, porque nós fomos chamados para ser simples, a sentar em volta da mesa. E Jesus era muito simples, queridos. Ele sentava na mesa, comia pão com os discípulos. Ele era taxado de comilão e beberrão. Certamente, Jesus ele quebrava muitos conceitos entre o povo da época, mesmo porque o que imperava era aquele contexto religioso. Eles gostavam de fazer orações na rua, nas praças, para serem vistos. Contudo, o próprio Jesus diz que o reino de Deus não vem de visível aparência. Ninguém vai dizer ele aqui, ele ali, porque ele falou que o reino está dentro de nós. É sobre isso que nós precisamos, eu quero trazer e falar sobre esse entendimento e como que nós precisamos ter esse entendimento para que um ambiente de milagre seja mais constante em nossas vidas. Sabe, a gente tem testemunhos de milagres que acontecem no nosso meio, orações que nós fazemos nos grupos, quanta resposta que Deus dá, quanta transformação, porque às vezes, queridos, o maior testemunho que nós temos é a transformação que Deus vai operando em nossas vidas. Não diz respeito a uma conquista, uma bênção que você recebe, ainda que as bênçãos são muito bem-vindas e todas elas Jesus conquistou na cruz. A Bíblia diz que todas as bênçãos espirituais Deus já nos deu em Cristo. Mas eu creio que a maior bênção que nós podemos receber é sermos transformados na mesma imagem de Jesus Cristo. E nós precisamos, para que esses milagres, essas transformações aconteçam, nós precisamos ter alguns conceitos para derrubar preconceitos. Né? Porque conceitos derrubam preconceitos. Essa fala aqui eu trouxe agora. Nem sei se é a verdade, mas é uma verdade. Lógico que é uma verdade. Mas eu quero abrir com vocês lá em 1 Pedro, capítulo 4, no versículo 11. Está numa versão
NBVP, que não altera a original daquilo que eu quero ministrar. Por que eu trouxe esse versículo? Porque eu quero mostrar para vocês que tudo que Deus pede a você, tudo que Deus espera de você, Ele te dá capacidade para isso. Amém. Aleluia. Amém? Cristo, nada, Deus não te manda a viajar 500 quilômetros com um tanque vazio. Verdade? Ele não te manda fazer isso. Ele sempre vai te dar o recurso para fazer aquilo que Ele tem para fazer. Se Deus te fala para amar, é porque Ele está te concedendo amor. Se Ele te fala para fazer algo, é porque Ele está te concedendo isso. E nesse versículo aqui, é muito claro isso. Ele fala assim, olha, se você é chamado para falar, então fala como se o próprio Deus estivesse falando através de você. E eu gosto muito de pensar isso. O Luísio está crucificado com Cristo. Agora quem está aí é Jesus. Se quem vai falar não é o Luísio, glória a Deus. Porque às vezes o Luísio tenta pegar a fala assim, eu falei, Luísio, você não está aqui não. E se você é chamado para ajudar os outros, faça-o com todas as forças e a energia que Deus lhe concede, a fim de que Ele seja glorificado por meio de Jesus Cristo. A Ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém? E você vê que é muito claro, né? As forças e energias que Deus dá para você. Sabe, se você entende que Deus requer algo de você, tem graça de Deus para você fazer aquilo. Quando Ele fala, esposas sejam submissas aos maridos, tem graça para a esposa para ser submissa com entendimento, não para estar sendo pisada ou sendo uma submissão doentia, né? Que os maridos que são autoritários vão querer usar, mas estar ao lado do marido para apoiá-lo na missão que Deus confiou a ele. Amém? Assim, Deus dá graça e amor aos maridos para que eles amem as esposas como Cristo amou a igreja. Jesus fala, amem uns aos outros como eu vos amei. Então existe uma fonte. Essa fonte está no Espírito Santo. Ele dá essa fonte para nós. Nós estamos cantando, Tu és a fonte, Senhor. Sabe, quando nós estamos cantando, Tu és a fonte para tudo que nós precisamos. Aleluia. Certamente, onde tem mais... Imagina, uma cisterna. Se a cisterna está muito vazia, então vai ter muita fonte para jorrar naquela cisterna vazia. Agora, se a cisterna está cheia, não vai precisar. Então, onde há mais necessidade, vai haver mais fonte para ser derramada naquele lugar. Assim é a graça de Deus. O poder de Deus opera na nossa fraqueza. A graça nos basta, ela é suficiente para nós. Isso é muito confortante para nós, porque volta e meia nós estamos diante das nossas adversidades e de nossos desafios e pensamos como vai ser isso. E quando nós não estamos ligados com essa palavra, nós começamos a ficar preocupados, amedrontados, porque nós estamos confiando em quem? Em nós. Mas a partir do momento que você confia no Senhor, você vai saber que tem algo dele para isso. Amém? Sabe, e eu quero destacar na fala lá de Mateus capítulo 13, eu não vou falar aqui, quando eu disse que Jesus ele não pôde operar muitos milagres naquele ambiente, em Nazaré, onde ele estava, e foi colocada a seguinte fala, que o profeta não tem honra a não ser na sua casa. E eu quero falar sobre isso, sobre essa honra que Deus dá para nós honrarmos uns aos outros. Amém? Ninguém tem condição de honrar ninguém se não souber que já foi honrado por Deus. Amém, irmãos? Do mesmo princípio que eu estou falando com vocês, Deus te dá algo para você transbordar naquilo. Amém? E isso é muito importante nós entendermos, porque essa honra de Deus, e a palavra honra, eu quero falar aqui com vocês,
no grego significa time. Eu falo, meu Deus, fala de time, mas você lembra que é time de basquete. Amém. Os entendedores entenderão o que eu estou falando. Não futebol, que eu nem sei o que é futebol. Olha, Luiz, está vendo? O Luiz está pegando a fala de Jesus. Para, Luiz. Jesus está querendo me resgatar desse lugar de perdas. Mas a graça me basta. O grego time significa a variação pelo qual o preço é fixado. Do preço pago ou recebido por uma pessoa ou algo comprado ou vendido. Então, honra tem a ver com valor que foi estabelecido, que foi pago, que foi comprado, foi vendido. Diz respeito a valor. Aqui no grego. E no hebraico, vem do hebraico kabad, que lembra muito de kabod, que é de glória mesmo, que é ser pesado, ser importante, ser rico, ser digno, ser glorioso, ser pesado, honrado, apreciado, tornar-se abundante. E esse é o contexto da honra em que nós estamos falando. Agora, vocês precisam entender, como nós já temos falado, o valor que cada um possui para Deus. A honra diz respeito ao valor, o quanto Deus depositou em você esse valor para te resgatar de um lugar. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 18 a 19, diz assim: pois vocês sabem, eu estou lendo na NVT, pois vocês sabem que o resgate diz respeito ao valor que foi pago para te libertar. Vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata. E olha que se nós olhamos humanamente, o ouro e prata tem valor, sim ou não, irmãos? Amém? Tem valor. Mas Deus não quis comprar a nossa vida com aquilo que Ele mesmo tem, que o ouro e prata é dele. Deus poderia usar ouro e prata, mas nossa vida não foi comprada com aquilo que é perecível. Porque quando Ele compra com algo que é perecível, nós também seríamos perecíveis. O mercado é assim, aquilo que vai caindo de valor, as coisas vão caindo de valor, vão perdendo o seu efeito, o seu valor, por causa da queda da economia, essas coisas todas que nós vemos nos noticiários aí. Mas ele continua falando assim, olha, essas coisas que perdem seu valor, nós não fomos comprados com isso, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e sem mancha. Ele está falando, Deus comprou a nossa vida com algo que não perde o seu valor. Queridos, o sangue de Jesus nunca vai perder o seu valor. Amém. Não tem mercado imobiliário, não tem mercado nenhum que vai depreciar o sangue de Jesus. Agora, nós precisamos entender que nós estamos num mundo que vai depreciar aquilo que Jesus fez. E você está no mundo, querido. Então não espere receber do mundo o valor que você possui. Porque se fizeram o que fizeram com Jesus, sendo Ele o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, o unigênito do Pai, a pessoa mais valiosa desse mundo, dos céus, da terra. Se fizeram isso com Ele, você espera que façam diferente com vocês? Conosco? Então nós não temos que buscar nos apresentar de uma forma para que o mundo nos aprecie. Não estamos aqui para ser apreciados por ninguém. Porque apreciar é você dar o preço para alguém. Não estamos aqui para ser apreciados. Nós já fomos apreciados. Deus já nos apreciou. Deus já nos olhou. Deus já olhou para nós e atribuiu o valor que nós possuímos. Isso passará qualquer tipo de rejeição, de abandono que já passamos na vida. O lugar mais propício para nós sermos valorizados e apreciados é dentro de casa. Deveria ser. Mas nem sempre nós temos isso dentro de casa. Amém? Principalmente na figura paterna, que deveria lá atribuir o valor à sua família, à sua casa, à sua esposa,
a seus filhos, né? Por quê? É um ambiente sadio, num lugar onde o valor é estabelecido e onde tem valor vai ter honra. Amém? Vai ter apreciação. E se vai ter honra, tem um ambiente de milagre ali. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Sabe, nós precisamos compreender essas realidades para nós entendermos tudo que nós vamos falar aqui. Então, entendo, queridos, esse valor já nos foi dado. Nós fomos comprados por bom preço. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, por isso glorificar a Deus no vosso corpo. Porque uma vez que você foi comprado por bom preço, e não é preço de ouro, de prata, mas pelo sangue de Jesus Cristo, então você anda na altura com o qual você foi comprado, estabelecido. Fala assim, eu fui caro. Eu sou caro. Amém, irmãos? Então isso vai te dar poder, isso vai te dar honra, isso vai te dar glória para você andar dignamente diante do Senhor. Então, quando o povo de Nazaré estava lá, ouvindo Jesus, eles não apreciaram Jesus. Eles não olharam para Jesus, que pessoa cara, que pessoa digna, que pessoa honrosa, que pessoa de valor. Porque eles olharam de uma forma natural para Jesus. E eu volto, nós precisamos olhar de uma forma sobrenatural para um, para outro. Amém? Porque certamente aquelas pessoas de Nazaré, os nazarenos, eles perderam o fluir de Deus naquele lugar. O lugar onde tem apreciação e honra é o lugar onde tem fluir de Deus. E Deus quer que isso cresça no nosso meio. Deus quer que isso cresça na nossa vida, nossa família, nossa casa. Amém? Glória a Deus por isso. E eu já li aqui, já falei com vocês aqui, Mateus 13, 53. A 58 eu não vou ler essa aqui não, André, mesmo porque eu já falei aqui, porque o fluir de Deus que acontece por meio dessa honra e dessa glória, e lá em Nazaré eles não poderem experimentar. Agora, eu vejo na vida de Paulo esse princípio acontecendo e às vezes se perdendo entre os irmãos, porque em Gálatas capítulo 4, versículo 12, aí eu estou lendo na nova tradução, na linguagem de hoje, o apóstolo Paulo, ele, no contexto de Gálatas, da carta aos Gálatas, é um contexto em que os irmãos receberam a palavra, houve transformação, houve milagres, houve cura, e quando o apóstolo Paulo retorna, eles se perderam naquela palavra. Aí eu volto, se perderam por quê? Porque foram introduzidas outras pessoas, eles começaram a dar ouvido a um outro evangelho que ele diz, que não o da graça, porque essa é a defesa de Paulo, a vida deles, ó Gálatas insensatos, quem fascinou vocês? Vocês receberam a palavra. Queridos, se todos nós estamos sujeitos a receber a palavra e de repente Deus opera em nossas vidas e pode acontecer uma depreciação injusta da palavra que você recebeu aquela palavra. E é o que Satanás tenta fazer com que nós também deixamos de prestar honra e valor à palavra que nós recebemos. Amém? Aí Paulo, ele fala o primeiro momento em que eles receberam a palavra lá em Gálatas, ele fala assim, meus irmãos, peço que sejam como eu, afinal eu sou como vocês, e vocês não me ofenderam em nada. Lembram porque foi que lhes anunciei pela primeira vez o Evangelho. Então, Paulo, ele sabia que ele estava sempre lá para anunciar o Evangelho. O Evangelho fala de Cristo crucificado, como diz lá em Gálatas 3, que é o poder de Deus. É o Evangelho, a boa notícia de Deus. Ele fala assim, foi porque eu estava doente, mas vocês não me desprezaram, nem me rejeitaram, embora o meu estado de saúde fosse uma dura prova para vocês. Há alguns historiadores que dizem que Paulo estava com problemas de enfermidade nas vistas, por causa do apedrejamento. A gente não tem certo o que era, mas o certo é que ele estava com uma fraqueza na sua carne. Mesmo assim, ele não deixou de ministrar a verdade da palavra. Sabe, nós que ministramos a palavra, às vezes somos tentados
por Satanás e ele vai falar assim, mas você vai falar sobre isso, mas você ainda não alcançou isso. Está entendendo? Por que você vai falar sobre isso se você ainda não alcançou esse milagre? Eu aprendo com o próprio apóstolo Paulo quando ele não veio para pregar sobre ele veio para pregar sobre Cristo. Ele mesmo diz, eu não julgo ter alcançado todas essas coisas, mas uma coisa faço, eu prossigo para o alvo. Nós não podemos deixar de falar da verdade simplesmente porque nós não experimentamos aquela verdade naquela área ainda. Mas nós temos que falar de toda a verdade, amém? Então nós ficamos acuados, não vou falar sobre isso porque eu não alcancei isso. Não, queridos, nós fomos ungidos para isso. Então eu poderia falar, não, então por que Jesus está falando sobre o casamento? Mas Jesus não era casado. Ele sobre filhos, sobre pais. Entende? Então nós temos um compromisso com a palavra, com a verdade. E nós não podemos fazer de nossas experiências as nossas doutrinas. A nossa doutrina está na palavra e nós ministramos a doutrina da palavra e não das nossas experiências. Ainda que tem experiências que nós temos na palavra que são reforçadas, são um reforço, mas não por causa da experiência, mas por causa da doutrina sã, por causa da palavra, amém, irmãos? Então não devemos de falar para as pessoas a verdade, assim como Paulo estava passando por aquele momento, se chama de enfermidade, o que não, ele não deixou de falar do Cristo que cura, amém? E nós não devemos deixar de falar porque cremos nisso. Porque é a palavra, essa é a verdade, irmãos. Aí, ele está falando, mesmo eu estando passando por isso, vocês não me desprezaram, nem me rejeitaram, embora o meu estado de saúde fosse uma dura prova para vocês. Pelo contrário, vocês me receberam como se eu fosse um anjo de Deus, ou mesmo como se fosse Cristo Jesus. Eles receberam Paulo com honra. Por isso aquela palavra operou na vida deles, eu vou mostrar aqui para vocês. Como vocês estavam felizes, eu posso afirmar que se pudessem, teriam arrancado seus próprios olhos para me dar. Porque certamente era algo na sua vista. Amém? É algo nos seus olhos. Eles poderiam ter arrancado, a vontade deles era isso, mas independente disso, eles receberam a palavra de Paulo. O que foi que aconteceu? Aí ele fala no final assim, o que foi que aconteceu? Vocês corriam tão bem. Queridos, a jornada da fé é uma jornada que nós somos tendentes, se nós não perseverarmos, recebermos da parte de Deus graça, nós somos tendentes a não continuar felizes, a não continuar perseverantes. Amém? Por isso que quando nós falamos da parábola do semeador, a gente vai entendendo, tendo amplitude e entendimento espiritual. Porque esses irmãos receberam, certamente houve ataques contra a vida deles, para roubar aquilo que eles receberam. Entende? Eles receberam aquela palavra com avidez. E Paulo fala isso em Gálatas 3:1 a 5, ele diz, Gálatas insensatos, quem vos fascinou? Quem vos enfeitiçou a vós outros? Ante cujos olhos Jesus Cristo foi exposto como crucificado. Porque essa era a mensagem de Paulo. Ele pregava Jesus crucificado. Aquele que foi crucificado, nós estávamos nele, crucificados com ele. Nós fomos sepultados com ele. Na sua morte, nós fomos sepultados. É um fato. E assim como Cristo foi ressuscitado pela glória do Pai, esse mesmo Espírito está em nós para operar em nós vida, transformação pelo Espírito, entende, irmãos? Então era essa a mensagem de Paulo. Confie no Evangelho, creiam no Evangelho. Aí ele continua falando assim, olha, quero apenas saber isso de vós. Só isso. Quando eu vou agora tentar facilitar o entendimento aqui. Quando eu estive com vocês a primeira vez, vocês receberam a palavra com tanta alegria.
vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Porque vocês estavam ouvindo a palavra e vocês estavam recebendo o Espírito Santo em vocês, estavam recebendo o agir de Deus na vida de vocês e a palavra estava operando em vocês. Vocês receberam ou porque vocês estavam obedecendo as obras da lei ou sendo diligentes naquilo que a lei diz, ou vocês estavam diligentes naquilo que o Espírito diz a vocês, naquilo que o Espírito Santo estava fazendo vocês por causa do Evangelho que estava sendo ministrado. Aí ele continua falando assim, sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne, tentando se esforçar para ser bom, tentando se esforçar para fazer aquilo que Deus quer, tentando se esforçar para isso, queridos. O nosso esforço é para entrar no descanso daquilo que Ele fez e a partir do Espírito Santo nós andarmos em novidade de vida. Amém. Deus nos chamou para andar no Espírito. Lembra? Aí eu entendo porque o Espírito Santo me fez colocar esse primeiro versículo que eu compartilhei com vocês de Pedro. Faça conforme a força que Deus dá. Faça conforme a energia que Deus dá a vocês. Tem energia de Deus para cada um de nós. Tem força para Ele nos levantar, nos direcionar e cumprir e fazer aquilo que nós temos que fazer. O aperfeiçoamento vem por meio do Espírito. E esse aperfeiçoamento vem porque eles estão ouvindo a palavra do semeador, queridos. Presta atenção, nós estamos falando da mesma coisa, mas só em contextos diferentes, de uma forma diferente. Mas o ouvir, tudo começa com ouvir, querido. Você está ouvindo a palavra, você está ouvindo o Evangelho, está ouvindo o liberar de Deus para a sua vida. Amém. Quando nós confessamos a palavra, aquilo que declaramos, aquilo que Deus diz na palavra, nós estamos reforçando uma verdade para nós ouvirmos. Deus sempre quer restaurar a área em que nós fomos rebaixados. Foi por ouvir a serpente. Agora nós fomos chamados para ouvir o Espírito. Deus nos deu o Espírito. Ele quer que nós venhamos ouvir o Espírito. E o Espírito Santo está aqui. Por isso que a Bíblia diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. E ele fala muito melhor do que eu. Porque ele fala dentro de nós. Ele fala dentro do seu coração. Ele fala, a sua voz é como o som de muitas águas. Eu nem sei fazer isso. E essas águas que limpam, purificam, porque ao mesmo tempo que a água dá um sentido de tranquilidade, dá um sentido de força. Porque a sua voz é doce e suave. Quando Elias estava no monte e ouviu-se um terremoto, mas a palavra de Deus diz que Deus não estava no terremoto. Viu-se um fogo, mas Deus não estava no fogo. Mas diz que veio um cecílio suave, uma brisa suave. Deus estava naquela voz. Deus estava ali, naquele cecílio suave. Nem sempre o homem natural, e o homem natural não vai compreender isso. Porque quando vem essas catástrofes, às vezes eles dizem, é Deus. Não é? Uma tempestade é Deus. Tsunami é Deus. Quando Deus está com a voz mansa falando conosco. Confie em mim, não temas, eu sou contigo. E nós precisamos entender a voz de Deus no nosso coração. A Bíblia diz que a paz é como a árvore do nosso coração. Deus fala através da paz, comunicando paz. O Evangelho é o Evangelho da paz. Amém. Deus não coloca a gente contra a parede, apontando a arma para a cabeça. Ou você obedeça ou vai para o inferno. Não, Ele aponta aquele que foi no nosso lugar morrer. Ele mostra aquele que estava pregado na cruz. Amém? Então Deus tem nos chamado para ouvir o Espírito Santo. E Paulo está falando dos irmãos de Gálatas porque eles, no primeiro estado, no primeiro momento, eles receberam a palavra, o Espírito Santo agiu na vida deles.
Aí ele estava falando, se assim, sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, desejais agora vos aperfeiçoar na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, viu? Estiveram em sofrimento, passando por receber a palavra, em meio aos sofrimentos, se na verdade for em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e opera milagres, e a palavra milagres, se a gente pegar, é dunamis. Então, o operar de milagres que vem pelo ouvir, não é somente de manifestação de cura, de milagres, sinais, mas a palavra dunamis fala também de excelência moral. Sabe o que é excelência moral? Excelência moral é você ter uma dignidade naquilo que você faz, uma realeza naquilo que você faz, no seu modo de andar, de agir, nos seus compromissos. Isso tudo fala de dignidade, isso fala de excelência moral. É você ter uma palavra e cumprir aquela palavra, isso é excelência moral. É você não procurar o pecado logo mesmo porque você está acima dele. Amém? Isso fala desse lugar. E ele fala assim, como que há essa operação de milagres? Ele faz pela obra da lei ou pela pregação da fé? Mais uma vez. Nós precisamos ouvir, queridos. Amém? Amém. Quantos estão ouvindo o Espírito Santo aí, diga amém. Amém. Aleluia. Agora, nós que recebemos essa palavra, nós precisamos avançar a ponto de querer que essa palavra se expanda. A palavra não é somente para você. A palavra da graça não é somente para você. Entende? Quando Deus fez uma promessa a Abraão, ele disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Entenda que Deus quer alcançar através de você outras famílias, outras pessoas. Amém. Nós precisamos enxergar isso e essa verdade. Vamos crer nessa verdade. Sabemos que nós temos algo precioso e esse algo precioso precisa alcançar o outro. E nós precisamos orar por isso. Ter um olhar mais sensível para isso. E saber que outros precisam daquilo que nós temos. Porque quando você sabe que o que você carrega é valioso e precioso, amém? Nós precisamos entender, essa pessoa precisa daquilo que eu tenho. É lógico que a gente cai naquela luta, mas é apenas uma semente. Queridos, essa semente está operando em você. Ela está transformando sua vida, sua casa. Sabe, por isso que nós precisamos ter um entendimento e que nós fomos chamados para fazer com que isso se expanda e nós investamos nessa semente. Nós precisamos investir nisso. Eu vou ler aqui algo que Paulo fala, mesmo porque nós estamos citando sobre Paulo. Ele fala lá em 1 Coríntios capítulo 9, como ele, em Gálatas, ele esteve a primeira vez, eles receberam a palavra, e Paulo teve várias experiências com outras igrejas. E aqui nós vamos falar alguns contextos, mesmo porque nós precisamos entender que nesses princípios de honra, nós estamos no lado daquilo que Deus tem para nós. Amém? Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 3, ele diz assim, a minha defesa perante os que me interpelam é esta, não temos nós o direito de comer e beber? Quem está falando isso, Paulo? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Paulo está falando o seguinte, irmãos, eu estou carregando essa semente para ministrar aos corações de vocês. Essa semente que opera na vida de vocês, amém? Porque a Bíblia diz assim, Romanos capítulo 10, como ouvirão se não há quem pregue, como pregarão se não forem enviados? E Paulo está trazendo a sua experiência porque a igreja de Corinto não estava valorizando a vida de Paulo.
Amém? E eu quero trazer alguns contextos desses mesmo, porque para a gente eliminar exageros, irmãos. Aí ele diz assim: quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Porque está dizendo assim, o boi que está trabalhando no arado, ele não tem direito de comer aquilo que fica no seu trabalho para se alimentar e para continuar. Ou é seguramente por nós que ele o diz. Certo é que por nós que está escrito. Pois o que lavra cumpre com esperança, o que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Amém, irmãos? Queridos, quando eu ministro sobre essas coisas, e às vezes nós precisamos, como nós estamos em família, e são coisas importantes a ser ministradas, e às vezes eu sou questionado: pastor, você não vai falar sobre finanças, né? Ensina a gente sobre finanças, sobre essas coisas de finanças do reino, sobre semeadura. E eu acho um contexto muito importante de nós entendermos. Porque nós começamos falando primeiro sobre a palavra, a importância da palavra. A importância do valor da palavra, irmãos, amém? A palavra tem valor. Sabe, quando nós vamos comprar um terreno, eu não sei quem já teve experiência de comprar um terreno, eu já tive a experiência, comprei e vendi depois. E a gente avalia o terreno e olha o terreno. O terreno não tem a casa pronta, não tem a edificação pronta, ninguém compra terreno para o terreno ficar ali parado. Ou você compra o terreno para plantar, ou para edificar uma construção ali, uma casa, uma moradia. Então você avalia todos os contextos do terreno, então você decide investir naquele terreno, porque você tem uma visão daquilo que aquele terreno vai proporcionar no futuro. Amém? Sabe, queridos, nós estamos falando agora não de terreno, nós estamos falando da semente espiritual. O quanto você entende que essa palavra de Deus que você recebe é valiosa e é poderosa. O quanto você entende e quanto você enxerga essa palavra produzindo resultados em você lá na frente. Vocês estão me entendendo? O quanto que essa palavra é capaz de transformar a sua vida e expandir. Porque, queridos, quando nós ouvimos a palavra de Deus, as suas promessas, certamente nos é projetado um futuro, sim ou não? Você vê algo lá na frente, não tem como. Porque o Espírito Santo nos mostra algo lá na frente. Agora, entenda, nós não estamos falando de terreno, nós estamos falando de sementes espirituais que não se corrompem, que não se perdem. Então, quando nós olhamos no contexto, essa semente, e você decide investir nessa semente, amém? E eu estou falando aqui no contexto do semeador, estou falando do contexto da semente, porque aquilo que está envolvido espiritualmente no plantio, amém? E Paulo está dizendo o seguinte: irmãos, eu semeei coisas espirituais, seria pouco colher coisas materiais? Nós precisamos entender isso. Por quê? Paulo classificou: é muito mais importante o espiritual que você recebe do que o material que você tem. Amém, irmãos? Porque, queridos, o mundo físico, ele é regido por um mundo espiritual. Se você governa nas regiões celestiais, você vai governar no físico. Você vai governar sobre as circunstâncias. Por isso que Deus nos colocou assentado nas regiões celestes. E assentado não simplesmente porque você vai lá ficar tirando ronco, sem fazer nada. Sentado porque você está lá para governar no descanso que Jesus se colocou. A Bíblia diz que Cristo está sentado nas regiões celestiais. E Ele governa todas as coisas pela palavra do seu poder. Amém, irmãos? E Paulo, ele continua, quando ele diz: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bem materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto,
Não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Paulo está dizendo o seguinte: queridos, eu teria o direito de parar e trabalhar para que vocês sustentassem a minha vida. Amém? Paulo está falando isso. Mas ele disse assim: eu abro mão disso, eu trabalho para não ser pesado. Apesar desse direito constar na vida de Paulo. É muito importante nós termos esse entendimento, queridos, mesmo porque aqui nós temos irmãos que ministram, nós temos Jean, temos André, a Débora, os irmãos que ministram aqui, e nós vamos ter muitos irmãos que vão ministrar, que vão ser pastores, amém? A gente crê nisso. Vamos ter pastores que vão estar dedicados integralmente ao ministério, e nós precisamos ter visão disso, enxergar isso. E nós precisamos ver que esses pastores, eles vão precisar de um salário, eles vão precisar de ser sustentados pela semente natural que vocês vão semear. Amém, irmãos? E nós precisamos entender isso, porque se nós não investimos nisso, é porque nós não estamos dando o devido valor àquilo que nós recebemos. Sim ou não? Você só investe naquilo que tem valor, queridos. Ninguém vai comprar um terreno qualquer. Porque uma coisa é certa. Porque o problema do dinheiro não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. É onde a traça corrói, aí o seu coração está lá, aí fica a sua preocupação. Mas quando você está com o seu coração no Senhor, você não vai ter preocupação. Ele vai cuidar de você, queridos. Amém? Esse assunto, você vê que ele não está desconectado da palavra. Ele não está desconectado da realidade, da graça, da realidade espiritual que nós temos. E requer de nós um entendimento para isso. Então Paulo está dizendo na autoridade dele: gente, eu poderia parar aqui, vocês teriam a obrigação de sustentar. Amém? É lógico que cada realidade é uma realidade. Cada contexto é um contexto. Nós aqui todos trabalhamos. Amém? Porque nós decidimos não ser pesados para os irmãos. Porque eu vou continuar falando aqui, ele continua falando aqui, olha, se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós. Aliás, eu já estava lá na frente, né? Quem serve do altar tira o seu sustento, eu já passei. Mas em Gálatas capítulo 6, no versículo 6 a 8, ele diz assim: aqueles, no NBVP, aqueles que aprendem a palavra de Deus devem repartir todas as suas coisas boas com seus instrutores. Não se iludam. Lembrem-se de que vocês não podem enganar a Deus e escapar impunes. O homem sempre colherá aquilo que semeou. Se ele plantar a fim de agradar os seus próprios desejos maus, estará plantando as sementes do mal e, logicamente, fará uma colheita de ruína espiritual e morte. Mas se plantar as coisas boas do Espírito, ele colherá a vida eterna que o Espírito Santo lhe dá. O contexto que Paulo está dizendo sobre isso. Que bom que Paulo está dizendo isso. É o contexto da semeadura espiritual da palavra e da responsabilidade com aquele que recebe a semente de investir naquele que semeou a palavra. Amém, irmãos? Você sabe que eu não estou falando isso para querer lucro de ninguém, né, irmãos? A gente não precisa disso. Mas são princípios que nós precisamos entender, mesmo porque nós que vamos crescer e avançar pela glória de Deus, precisamos crescer com entendimento, com esse entendimento e esse princípio. Que digno é o trabalhador, o obreiro, o pastor, o presbítero do seu salário. Isso é um ensino para nós entendermos, porque isso não tem a ver simplesmente com coisas naturais, mas com coisas espirituais. E ele está dizendo que vocês repartir todas as coisas boas. Agora, olha o testemunho dele em Filipenses capítulo 4, porque o beneficiado disso não é quem colhe naturalmente. Amém? O beneficiado disso, lógico, todos são beneficiados. Mas o maior beneficiado é quem planta
espiritualmente. É quem investe nessa semeadura espiritual. Ele está dizendo que em Filipenses 4:15 a 19. Como vocês bem sabem, quando eu levei o evangelho a vocês pela primeira vez, e depois segui meu caminho, deixando a Macedônia, só vocês, os filipenses, se associaram a mim para dar e receber. É como se só vocês se investiram no meu ministério, Paulo falando. E olha que Paulo fazia muitas viagens. Amém. Só vocês, os filipenses, se associaram a mim para dar e receber. Nenhuma outra igreja fez isso. Até mesmo estando em Tessalônica, vocês me enviaram ajuda por 2 vezes, quando tive necessidade. Entretanto, embora eu aprecie as dádivas de vocês, eu recebo essas dádivas como apreço. Eu fico grato por isso, fico feliz por isso, porque isso vem para socorrer. Ele está dizendo o seguinte: o que me faz mais feliz é a recompensa que vocês terão em virtude dessa bondade. Vocês estão entendendo, irmãos? Aí ele continua falando assim: no momento eu tenho tudo de que preciso, até mais do que necessito. Estou amplamente suprido com as dádivas que vocês me mandaram quando Epafrodito veio. Elas são um sacrifício de aroma suave que muito agrada a Deus. Aí ele trouxe um contexto dos sacrifícios que eram feitos diante da lei, que eram queimados e subiam às narinas de Deus. Ele está dizendo, essa atitude de vocês é como esse sacrifício que agrada a Deus. Quando você decide investir no ministério em que vocês recebem a semeadura espiritual. Amém, irmãos? E ele fala assim, elas são um sacrifício, né? E ele continua falando assim, e o meu Deus suprirá todas as necessidades que vocês têm por meio das suas gloriosas riquezas em Jesus Cristo. Quantos precisam do suprimento de Deus? Amém? Entende que é um contexto? Queridos, Deus já tem dado para nós o pão e a semente. Só que nós precisamos discernir a semente. E às vezes nós deixamos de plantar a semente e colhemos, como diz aqui, ruínas às vezes. Aquilo perde. São coisas que acontecem. Eu não estou dizendo isso de devorador, de migrador, não estou falando nada disso, irmãos. Estou falando de princípios da palavra. Porque Deus te deu semente para semear. E aquilo para Deus é importante. Quando você investe naquilo e na realidade no ministério que libera a semente espiritual. Aí ele fala, aí eu vou trazer em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 8 a 10, mesmo porque dentro desse contexto em que os irmãos deveriam estar atentos às necessidades daqueles que ministram, repartir as coisas boas, nós vemos os exageros. Amém? Sempre tem exageros, queridos. Aí fala, olha o que diz aqui, 2 Tessalonicenses 3, 8 a 10. Nem jamais comemos pão à custa de outrem, pelo contrário, em labor e fadiga de noite e dia, trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Amém? Está dizendo? Então, agora vocês têm que me sustentar. E eu vou ficar de boa, como diz. Não, a gente precisa eliminar os exageros. Amém? É lógico que quanto mais tempo o ministro tem para investir na palavra, para investir na semente, mais a terra que é semeada vai ser abençoada. Porque a qualidade da semente vai ser abençoada. Pedro, ele fala também isso, 1 Pedro 5, 2 a 3, ele fala assim, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente. Então, o que nós fazemos tem que ser espontâneo. Se vão dar ou não, se vão semear ou não.
Paulo não deixou de investir na igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto não acreditava no ministério de Paulo. E apesar de ser Paulo o abençoador daquela igreja, o ministro daquele que plantava naquela igreja, eles pensavam, vamos socorrer os pobres. E isso nós devemos fazer, amém? Mas Paulo não tinha o direito, não tinha suprimento da parte deles. Aí ele diz, pastorear espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Porque, queridos, nós sabemos que nesse meio, nesse contexto religioso, vão ter pastores que vão querer se enriquecer. Amém? Por isso que nós temos que buscar o equilíbrio. Nós precisamos buscar a moderação. Agora, essa honra, ela é importante para quem a pratica, para quem dá. Porque se eu digo que dou valor à palavra e não honro financeiramente essa palavra, certamente eu devo não estar dando o devido valor à palavra. Amém, irmãos? Da mesma forma que o terreno. Vamos lembrar do terreno. Agora, é lógico que a honra, ela não é devida apenas aos pastores, ao ministério. Não, a honra é devida a todos no corpo. Todos nós somos importantes no corpo, queridos. Todos nós temos seu valor no corpo. Eu não vou abrir aqui, mas 1 Coríntios capítulo 12 fala da mão, ele fala da cabeça, ele fala dos olhos, ele fala da boca, ele fala da orelha. Quem é melhor nisso tudo? Queridos, não existe. Todos são necessários. Todos são importantes. Todos são valiosos. Todos foram comprados com sangue. Todos têm o mesmo valor. É lógico que há grau de responsabilidade, quanto maior responsabilidade, é necessário maior suprimento de necessidade. Amém? Mas olha o que diz lá em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 1 a 2. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque eles tinham essa prática. Porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Caia está preparada desde o ano passado e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Então eles tinham um zelo com as necessidades dos santos. Apesar de não ter com a necessidade do apóstolo, de Paulo. Aí no versículo 7 a 15, Paulo reforça, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou necessidade. Porque Deus ama o que dá a quem? A que dá com? Alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que tendo sempre, que eles nunca vai ter falta, sempre tendo, sempre, em tudo, ampla suficiência. Superabundez em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que? E pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo com o propósito de quê? Para toda generosidade. Amém, irmãos? Você vê que Deus nos enriquece com o propósito de sermos generosos, abençoadores, atendendo a necessidade de todos, primeiros da família da fé. Então, vejamos isso, entendamos, porque, queridos, isso é base de uma vida próspera, e vida próspera não tem a ver apenas com dinheiro. Isso não é a teologia da prosperidade. A prosperidade é você ser feliz da forma que você está. É você saber passar por todas as coisas e ser feliz. Ser contente com todas as coisas. Por isso que o apóstolo Paulo, eu sei passar por todas as circunstâncias. Eu sei estar assim, sei estar assado, sei estar assim. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É você ser feliz, queridos. É você ter paz. É sua alma estar feliz e alegre. Independente das circunstâncias. Saber se alegrar no Senhor. Agora,
os recursos que vêm, a provisão que vem, que também é prosperidade. Não é apenas isso, mas é todo um contexto. Amém, queridos? Aí ele fala, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz com que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, ele está falando do contexto de igreja, amém, irmãos? Mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova dessa ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuis para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Deus, ele derrama as bênçãos dele para que as necessidades de todos sejam atendidas. E nós precisamos compreender isso. E Deus quer multiplicar na nossa vida. Deus quer fazer com que isso aumente na nossa vida. Nós precisamos romper com todo e qualquer preconceito que às vezes foi estabelecido lá fora, diante do contexto, que a gente sabe que existem os exageros, mas existe um princípio, que Deus não abre mão dele. Entende? Existe um princípio. Existem pastores ladrões, existem pastores que oprimem o povo, entende? Eu fico pensando se, na época do ministério de Jesus, se as pessoas investiriam no ministério dele. Mesmo porque quem estava com a bolsa era Judas Iscariotes. Mas a Bíblia diz que Deus levantava mulheres para servir com seus bens. Deus sempre vai levantar pessoas para servir o ministério. Se é dentro ou fora, ele vai levantar, queridos. Saiba que tem pessoas que investem nesse ministério e não estão aqui. E não é de hoje. Tem mais de 4 anos que essa pessoa investe nesse ministério. E eu fico perguntando, quem faz isso, se não é Deus? E ao mesmo tempo, a gente não fica controlando ninguém. Eu sei que tem gente, sei pelo Espírito, que tem gente que não investe e não participa dessa realidade. Mas quem não investe, não participa da bênção. E nós fomos chamados para investir, queridos. Fomos chamados para isso. Deus quer expandir as nossas fronteiras. Deus quer fazer com que nós venhamos avançar, queridos. O dinheiro não é nosso Senhor, é nosso servo. Ele está debaixo dos nossos pés. As ruas são de ouro e prata do céu. O que você faz com rua? Você pisa, você vai andar no asfalto ali, ó. Você vai pisar sobre ele. Está debaixo dos pés. A Bíblia fala que em Atos os irmãos lançavam vendiam as suas propriedades e lançavam a quem? Aos pés dos apóstolos. Porque dinheiro é para estar debaixo dos nossos pés e não sobre nossa cabeça. Amém, irmãos? Então, quanto mais nós classificamos como valiosa a palavra que nós recebemos, mais nós vamos investir nessa palavra que nós recebemos. Mais Deus vai derramar sobre nossas vidas. Mais Deus vai fazer crescer isso. Mais Deus vai fazer avançar em nossas vidas. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Quem vai crescer com isso? A igreja. Todos nós vamos crescer. Breve nós estaremos lá na nossa nova casa. Amém. Breve estaremos lá com espaço. Semana que vem, por exemplo, nós não vamos poder nos reunir aqui, porque vai ter uma reforma aqui. Então só na outra. E nós vamos ver um lugar para nós nos reunirmos nesse próximo domingo, e nós vamos falar. Mas você vê como que nós temos a necessidade de um lugar, um espaço onde a gente possa fazer as nossas reuniões que a gente faz já constantemente. Amém? Mas Deus já preparou isso para nós. Amém. E nós fomos chamados para isso. Amém? E eu quero só encerrar
diante de tudo isso, com um versículo, que segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Sabe, é covardia você não agir naquilo que Deus te supriu para fazer. Amém? Covardes, eles são indiferentes com aquilo que Deus tem para ele. Por isso que ele fala com Timóteo: Timóteo, Deus não te tem te dado espírito de covardia, não pare. Mas de poder, ele tem dado capacidade para isso. Ele tem dado poder para isso. E amor e moderação. Porque o que nós vamos fazer, que isso não é senão por amor. E a moderação é para você ter o discernimento, para você não cair nos exageros, nem de não fazer e não de fazer exageradamente. Deus nos tem dado esse espírito de moderação. Nós não somos covardes e nós não fazemos vista grossa para as coisas. Não, Deus nos dá capacidade para isso. Deus nos dá o amor dele para isso e a moderação para nós avançarmos. Amém. Vamos colocar de pé? Amém.